Então vamos para mais um encontro do DTI Class e hoje com um assunto muito especial que eu adoro falar porque é um assunto que para muitos ainda é desconhecido e, e por isso prestem muita atenção. Eu fiz um mapa mental muito especial também para entregar para vocês hoje, que é receba rendimentos em dólar investindo no maior mercado do mundo, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. O DTI Class é um momento realmente de proximidade. E vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente conversar. Deixa eu iniciar o meu compartilhamento de tela. Vamos ajeitar a tela aqui. Beleza. Turminha, tá todo mundo vendo a tela aqui na frente? Me responde aí, por favor, para a gente começar. Todo mundo vendo o mapa mental? Sim. Massa, Paula. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, o assunto de hoje é receba rendimentos em dólar ao investir no maior mercado do mundo. E eu dividi o nosso mapa mental, ele está bem completinho. Para que você tenha clareza, eu mastiguei bastante as informações. Eu sei que esse é um assunto que, para muitos colegas, é completamente fora da realidade, fora do cotidiano, né? Poxa, Alexandre, investir fora do país, né? Eu tô com meu dinheiro na poupança aqui ainda, eu nem sei o que fazer com ele, às vezes meu dinheiro não está sobrando. Será que esse assunto não é muito avançado? Pessoal, não é, não é. No seu crescimento como investidor, e você está aqui no DTI Class para isso, nessa, nessa jornada de formação do seu patrimônio, de antecipar sua aposentadoria, puxar para a consciência, puxar para o seu radar esse tipo de assunto é muito importante. É muito importante. E mesmo que você não comece agora, você vai ter agora um mapa para poder seguir nos seus estudos, tá? Então, vamos lá. O principal objetivo da aula de hoje, deixa eu até aumentar aqui, é o seguinte: as informações apresentadas te ajudarão a investir nas maiores empresas que existem e se aposentar recebendo renda passiva em dólar. Eu sempre falo aqui que é muito importante você receber dinheiro sem estar no mocho. Eu sempre falo que não dá para viver do mocho para sempre. E sempre falo que é importante investir no Brasil, mas também é importante, e eu vou mostrar por quê durante a aula, você colocar uma parte do seu patrimônio fora do país. Nós vamos ver isso durante a aula, por que você deve fazer. Todo investidor de longo prazo deve considerar ter uma parcela do seu patrimônio no exterior alocado na maior moeda, na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E aí, eu quero perguntar para você o seguinte: presta bastante atenção nesse gráfico. Quando a gente olha aqui, olha, as top 100 marcas mais valiosas do mundo, gráfico é de 2020. E você olha aqui para as empresas e as marcas da América do Norte, você consegue identificar alguma aqui que você utiliza no seu dia a dia? Qual dessas marcas que você está vendo aqui você fala, pô, Alexandre, eu utilizo isso no meu dia a dia. Essa marca, ela faz parte da minha vida. Vocês conhecem aqui? Vão escrevendo aí no chat. Eu utilizo. Ó, eu estou utilizando nesse exato momento a Microsoft. Provavelmente algum de vocês está
utilizando a Apple ou o Google, né? Você faz compra na Amazon, no Walmart, o que mais temos aqui? Você usa o Facebook, o Instagram, né? Você utiliza o Visa, ou seja, são todas marcas gigantescas que faz parte do nosso dia a dia e todo dia, ao você utilizar essas marcas, você está fazendo o quê? Você consumindo e mandando dinheiro para os Estados Unidos. Ou seja, você está contribuindo para o crescimento dessas empresas. E está tudo certo. É assim mesmo que funciona. A questão é, que tal você também crescer junto com essas empresas? E é isso que eu quero que esteja no seu radar. E é por isso que eu fiz aqui um mapinha mental bem mastigadinho, porque mesmo que você esteja começando do zeraço, você vai entender todo o processo e quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que você tem ao participar da Bolsa Americana. Combinado? Bom, como sempre, durante a aula eu gosto, e no início eu gosto de fazer um alinhamento, né? E esse alinhamento é o seguinte: mais importante do que falar da Bolsa Americana ou da Bolsa Brasileira é entender a estratégia que aplicamos aqui no DTI. Hoje é uma aula especial porque temos aqui colegas também da mentoria. Essa aula está servindo até de revisão para a turma da mentoria. A gente está com colegas aqui que fazem parte. E a estratégia que a gente aplica na mentoria DTI é um método simples, eficaz, que corresponde a comprar e segurar ativos, ou seja, aumento de patrimônio gradativamente. Você não utiliza especulação. A gente, quando fala de bolsa aqui, é bom a gente alinhar isso. A gente não está falando sobre comprar barato e vender caro, esperar a melhor hora de comprar, de ir extrair da bolsa. A gente fala aqui em plantar uma semente, regar com o nosso trabalho e fazer essa semente crescer para que ela no futuro nos dê uma sombra de renda passiva, ou seja, de renda sem estar no mocho, tá bom? É bom a gente alinhar isso logo. E é um método que a gente aplica, e os colegas que estão aqui sabem, que qualquer dentista pode aplicá-lo, independente do nível de conhecimento, e ao fazer isso, será inevitável alcançar a independência financeira, tá bom? Então, dito isso, vamos para a próxima etapa, que é por que que você deve investir na Bolsa Americana? Por que que você não pode só pensar em investimentos no Brasil? E aí eu trouxe alguns tópicos aqui para que vá tomando consciência e você perceba que, apesar do Brasil ser um país gigante, apesar do Brasil ter grandes empresas, o nosso país ele é muito instável. O nosso país ele não é um país economicamente e em termos de investimento completamente maduro. A gente ainda sofre com muitas alterações nas regras do jogo. E isso, quando a gente pensa no longo prazo, afeta a sua formação de patrimônio, afeta o jeito como você encara o país. É fácil você hoje sentir e entender que, poxa, entra o governo, sai governo, entra governo, sai governo. A gente não sabe exatamente quais são as regras do futuro governo, não é verdade? Por isso, é importante você ter acesso a mercados globais, aquela imagem que nós falamos antes. Por isso, é importante você considerar, e a gente está numa época muito simples de fazer isso, acessar outros mercados para proteger uma parte do dinheiro que você acumula para a sua liberdade financeira. Não deixar
todos os ovos numa cesta só. Eu sempre bato aqui, a gente já teve aula sobre isso aqui no DTI Class. Não deixe, não deixe todos os ovos numa cesta só. Se hoje você fala, Alexandre, velho, eu estou começando do zero. Hoje eu vivo do que eu trabalho. Eu não tenho mais renda nenhuma. Pensa bem, você é o ovo. Só existe um ovo numa cesta só e esse ovo é você. Se você ficar doente, se você tiver algum problema de saúde que te impeça de trabalhar, acabou. Sua renda desaba, ou seja, o ovo parte e aí já era. Não deixe isso acontecer com sua vida. Não deixe isso. Dentista tranquilo diversifica. Dentista tranquilo começa a pensar de forma estratégica, inteligente. Como? Opa, peraí. Eu estou trabalhando e vivo do que eu ganho. Isso está errado, isso é perigoso. Está tudo nas minhas costas. Isso está pesado. O que eu tenho que fazer, então? Começa a pegar uma parte desse dinheiro e aplicar em investimentos que vão te dando mais renda. Ao longo do tempo, você vai ganhando o quê? A sua liberdade financeira, a sua estabilidade. Você pode antecipar a sua aposentadoria, tá bom? Essa é a forma inteligente de pensar. E aí, quando a gente pensa, imagine que cada uma dessas empresas aqui são ovinhos numa cesta. Dentro da sua cesta tem que ter esses ovinhos também de fora do país. Combinado, pessoal? Tá tudo bem até agora? Todo mundo entendendo aqui a ideia? Me responde aí no chat, por favor. Então, é por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual você deve considerar investir fora do país. Combinado? Acesso a mercados globais. Diversificar o seu risco. Sempre, sempre. Sempre diversifique. Sempre. Por que que você deve também considerar investir na Bolsa Americana? E isso aqui é um fator que a gente às vezes esquece, desconhece, mas impacta diretamente no seu bolso. Proteção contra a desvalorização do real. Turma, olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra aqui a evolução da relação do real com o dólar ao longo do tempo, desde a criação dele, lá em 1994, 95, quando o dólar e o real eram um para um. Entenda que o dólar, no longo prazo, ele só tem um caminho quando a gente relaciona ele com o real, que é para cima. É para cima. O real é naturalmente uma moeda mais fraca do que o dólar. Então, o gráfico, ele sobe caindo, sim. Olha, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Hoje está até desatualizado, isso aqui foi em 2020, já subiu mais. Mas o real, a tendência dele é desvalorizar-se em relação ao dólar. E por que que isso acontece? Essa valorização no longo prazo acontece principalmente pela diferença significativa de inflação das duas moedas, que no período em questão foi de... Faltou colocar essa imagem, vou botar depois. Mas essa imagem diz o seguinte, que num período dos últimos 10 anos, por exemplo, o Brasil teve 250% de inflação e os Estados Unidos teve 50%. Ou seja, é uma diferença brutal. Enquanto os Estados Unidos for a economia mais forte do mundo, a tendência é que o dólar continue se apreciando frente ao real, principalmente por conta da alta inflação brasileira.
Foi o que eu te falei. Nos últimos 10 anos, 250 para o real para o Brasil de inflação, 50 para o dólar. Isso impacta diretamente na valorização entre as moedas. Combinado? Então, quando você pega uma parte do seu patrimônio e investe fora do país, você também está protegendo em relação ao câmbio. Alexandre, mas se o dólar começar a cair, é improvável que isso aconteça. Ocorrem oscilações ao longo do tempo? Sim, mas no longo prazo, pensando na sua formação de 10, 20, 30 anos, a tendência do dólar é para cima. Tá bom, turma? Tudo bem até agora? Qual é o terceiro aspecto que você deve considerar quando pensar em investir na Bolsa Americana? Diversificação geográfica. Pensa bem, se as maiores empresas do mundo estão listadas fora do Brasil, por que continuar se expondo apenas ao mercado brasileiro, que representa menos de 2% das possibilidades de investimentos acessados globalmente? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Para vocês que estão começando nessa jornada de investimentos e estão dentro do país, imersos na realidade do Brasil, escutando notícias do Brasil, ouvindo falar de investimentos no Brasil, é muito mais fácil a gente pensar em colocar todo o nosso dinheiro no próprio país, principalmente quando a gente fala de bolsa de valores. Bolsa de valores é a melhor forma de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Não esqueçam disso. A bolsa de valores é uma oportunidade que se tem de participar de grandes negócios com pouco dinheiro, certo? Não esqueçam disso. Mas quando a gente começa a ver o tamanho da importância da bolsa brasileira no mundo, a gente vê que ele é praticamente ridículo. Pra você tem uma noção? Quando a gente vê em termos de tamanhos de bolsa, do que é negociado, a bolsa brasileira representa 2% do mercado mundial. 2%. Olha o tamanho do nosso país e olha o impacto da nossa bolsa. 2%. A bolsa dos Estados Unidos representa 50% do que é negociado pelas bolsas do mundo. Isso é brutal, pessoal. Você imagine que metade do que se negocia no mundo passa pelas bolsas americanas. Isso é absurdamente grande. E pensa então que você, nessa jornada de formar seu patrimônio, nessa jornada de garantir seu futuro, deve considerar não colocar todos os ovos em 2% do que representa o mercado mundial. As opções boas que tem aqui são muito limitadas. Na Bolsa Brasileira, nós temos cerca de 400 e alguma coisa empresas. Na Bolsa Americana, tem mais de 5.000. Então, é um mercado muito mais maduro, muito mais consistente, muito mais estável ao longo do tempo. Tá certo? Esse é o terceiro fator, diversificação geográfica. Ou seja, mande uma parte para fora. Mande uma parte para fora. Tudo bem? Eu estou vendo uma galera ali da mentoria entrar e quero saber aí da mentoria quem é que já está investindo fora do país, quem já conseguiu fazer as suas compras. Coloca aí no chat, tá?
As aulas da mentoria são à tarde, mas hoje especialmente estão sendo pela manhã. Mas aí você pode pensar também, poxa, Alexandre, beleza, entendi. Parece que realmente faz sentido eu começar a cogitar essa possibilidade. Tudo que você falou até agora, eu sinto na pele, né? A alta do dólar, é, a necessidade de não deixar aqui, a instabilidade, não sei o que é que vai ser em relação ao governo, etc., né? Mas como fazer isso, né? Como, será que é complicado? Eu entendo perfeitamente essa preocupação e tem toda a lógica essa preocupação. Mas presta atenção. E quem está da mentoria aqui pode confirmar aí escrevendo no chat. Acessar o mercado americano é extremamente simples. Hoje, com aplicativos, com o seu celular, em questão de minutos, às vezes segundos, você já compra uma ação. A gente vai falar sobre isso no próximo tópico, um REIT, um ETF, diretamente de uma bolsa americana. Ou seja, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. A conta na corretora e as remessas de câmbio são feitas de forma online. Diferente do que muitos pensam, não é um processo caro e nem precisa de muito dinheiro para começar. Lá na mentoria, nós utilizamos como plataforma base o Banco Inter, que é uma plataforma bem completa. Se você não tem uma conta no Banco Inter, eu recomendo que você considere para fazer os seus investimentos. E lá você tem uma bandeirinha dos Estados Unidos, que você aperta e pam, você já começa a ter acesso ao mercado americano. Então, é muito, muito simples. Olha só, o Fábio colocou aí, realmente muito tranquilo investir na Bolsa dos Estados Unidos. Bia também, que é aluna, ó. Fábio e Bia são alunos. Bem tranquilo o acesso pelo Inter. Então, não se preocupe quando você pensar assim, puxa, mas isso deve ser super difícil, eu vou ter que abrir uma conta fora do país, imagine como é que eu vou gerenciar isso em outro idioma. Não, tem nada disso, pessoal. Tem nada disso. Você faz tudo pelo Brasil com um aplicativo em português, então é muito simples acessar esse mercado e em questão de segundos ali você já vai comprando o que você quer, tá certo? Então eu achei importante trazer isso aqui porque é uma das crenças que limitam as pessoas de investir. Agora, imagine, né? Na época de meu pai, ele me dizia assim, meu pai nunca foi meu pai nunca foi investidor, mas ele dizia: meu filho, as ações são papéis que a gente compra e, e a gente precisa guardar aquele papel. Realmente, pessoal, antigamente era um papel. Você recebia um certificado, como se fosse um diploma, digamos, dizendo que você tinha ações de uma empresa. Hoje em dia, não é assim, já tem um tempo que é tudo online, tudo rápido, tudo pelo celular. E imagine para os mais velhos como seria investir fora do país. Surreal, surreal. Mas essa era passou. Essa era passou. Esse tempo já foi. Combinado? Hoje é super simples. Aí, continuando aqui, você pode falar, beleza, Alexandre, eu entendi. Entendi já aqui a importância de, de acumular patrimônio ao longo do tempo, tendo uma metodologia clara, um passo a passo simples, não tem nada especulativo. Entendi por que que eu devo estar na Bolsa Americana, entendi que meu dinheiro aqui dentro do Brasil ele está perdendo valor em relação ao dólar, né, os riscos que eu tenho. Entendi que é simples acessar o mercado americano por um aplicativo, você consegue.
Mas tá, quais são minhas opções de investimento? Agora, onde é que eu coloco meu dinheiro? Turma, eu diria que você tem inúmeras opções, mas existem três categorias que você deve colocar o seu foco. Não precisa mais que isso, que são as ações das grandes empresas, os REITs, que eu vou explicar o que é, e os ETFs. Então, quando você pensa em mercado americano, você coloque na sua cabeça essas três opções: ações, REITs e ETFs. E o que é cada um desses investimentos? O que significa isso? Olha só, quando a gente fala em investir nos Estados Unidos em ações, a gente fala em investimentos que concedem ao investidor participação nas empresas. As instituições atuam no intuito de gerar lucro para elas e para você, porque você se torna sócio. Então, quando você investe em ações, você deve estar considerando investir na Tesla, na Amazon, no McDonald's, na Colgate, na Coca-Cola. Você conhece essas empresas? Na Pepsi. São empresas do nosso dia a dia que você pode ser sócio. E você deve imaginar que essas empresas dão lucro. E esses lucros, eles são divididos com os sócios. A gente vai ver isso no próximo tópico. Como é que você pode receber rendimentos em dólar? Então, as ações das grandes empresas, elas têm que estar no seu radar. Você conhece essas empresas. Na hora que você escova o dente, até tem material odontológico 3M. Olha a resina que a gente utiliza todo dia. É de qual empresa? Da 3M. Existem outras? Sim. Material radiológico, né? O pessoal da radiologia, a Cirona. Até a Align, dos alinhadores, tem ações da Bolsa Americana. Então, assim, as empresas estão no nosso dia a dia. O que eu quero? Que, ao invés de você ser apenas um consumidor, seja também um investidor consciente, com critérios. Não é só ir lá e comprar. Tá bom? Segunda categoria de investimentos que você deve considerar, os REITs. Alexandre, o que são REITs? Bom, REITs são empresas também. Diferente dos nossos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, os REITs também são empresas. Só que elas possuem ações do setor imobiliário e, para serem considerados como tal, precisam distribuir pelo menos 90% do lucro com os acionistas. O que isso quer dizer? Que através desse veículo, os REITs, você se expõe ao mercado imobiliário americano e tem uma alta previsibilidade de renda passiva proveniente de aluguéis. Ou seja, quando você pensa em investir em ações, você está aqui em cima, são as estoques. Quando você pensa em receber renda, se você tivesse no Brasil, você ia investir em fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, você vai investir em REITs, que são empresas, não são fundos, como o nosso aqui. Porém, elas têm que dividir do que elas recebem dos aluguéis, 90% com os acionistas. E aí você, quando compra um REIT, você recebe renda na sua conta em dólar, meu amigo. Em dólar. Aí o jogo muda. Então, se o seu objetivo é ter renda passiva em dólar, você tem que mirar aqui nos REITs. Tudo bem até agora? Galera, me escreve aqui no chat se está tudo bem até agora. Por favor. A gente vai ter no final da aula uns minutinhos para você tirar suas dúvidas.
para a gente poder esclarecer qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Escreve no chat aí. Tem que estar muito claro isso. Bom, e qual é o terceiro veículo aqui que tem que estar no seu radar? Os ETFs. Os ETFs. Os ETFs, eles são um tipo de investimento para aqueles que desejam simplificar ao máximo a estratégia de investimentos para o longo prazo e ter uma exposição genérica ao mercado. Consiste em fundos que replicam a composição de algum índice geral do mercado. Aí você pode falar, pô, Alexandre, não entendi nada. O que é ETF? Turma, é o seguinte, existe um jeito de investir, que é o que eu ensino na mentoria, que chama stock picking. Ou seja, você escolhe a sua ação, você escolhe o seu REIT. Para quê? Para você ser sócio, você acompanhar aquela empresa, você se tornar um conhecedor profundo daquela empresa. Combinado? Porém, quando você está começando e você não quer, você quer simplificar, o ETF, ele pega um monte de empresa, geralmente um índice. Você já deve ter escutado falar do índice Dow Jones, do SP 500. O que é aquilo? O que é o SP 500? São aqui as 500 empresas, as melhores empresas dos Estados Unidos. 500, S&P 500. Índice, você não escolhe a ação. Imagine que eles lá decidem quem entra e quem sai do S&P 500. São 500 grandes empresas. É você que escolhe? Não. É quem faz o índice. Quando você compra um ETF que copia um índice desse, você está investindo em todo mundo. Você não escolhe nada. Então, é mais simples. Porém, você tem que ter a consciência de que você não escolhe, certo? Então, é uma forma de começar? Mas no médio prazo é bom você começar a escolher os seus próprios investimentos para não ficar à mercê. E eu prefiro ETFs nos Estados Unidos, diferente do Brasil, porque existem algumas alterações aí das regras de funcionamento. Beleza? Ó, Alexandre, eu poderia ter a maioria dos meus investimentos nos Estados Unidos? Você vai escolher do jeito que fizer mais sentido para você. Eu acredito que o ideal é começar devagar, colocar uma parte, 10, 15, 20%, e depois você vê se faz sentido ou não. Tá certo? Bom, amor, sim, tranquilo. Se puder, fala sobre imposto, tributação, como implica. Bom, cada uma desses investimentos tem um tipo de tributação. É, por exemplo, os REITs são taxados lá fora, quando você recebe os rendimentos, eles já são taxados. E no Brasil agora, o governo está alterando as regras para investimentos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para poder ver o que vai acontecer, tá bom? Mas alguns já são taxados lá fora e outros você paga aqui só quando supera uma quantia de vendas por mês. Beleza? Tributação é um assunto à parte. Tributação e investimentos sempre é um desafio. Pessoal, entenderam os três tipos de possibilidades de investimento no exterior? Tendo clareza sobre esses três tipos, já foi, né? É igual aqui no Brasil, você não precisa feijão com arroz bem feito. Se você tiver um checklist de como escolher boas ações, bons fundos imobiliários, se você tiver um checklist ali de como separar isso tudo, diversificar, juntar um pouquinho ali de tesouro direto, pronto.
Feijão com arroz bem feito, não é para ser difícil. Investimento é para ser acessível a todos, não é para ser um distanciador, certo? Bom, Alexandre, beleza, eu entendi. Mas então, o que que eu devo fazer, né? Como é que funciona essa questão do acúmulo de patrimônio, do enriquecimento no longo prazo? Como é que funciona, então, a estratégia de acumular patrimônio no mercado financeiro? Eu vou dividir esse tópico em basicamente duas palavrinhas. Ou você foca em dividendos. Alexandre, o que que são dividendos? São os lucros das empresas quando cai na sua conta. Você comprou ações do McDonald's, o McDonald's teve lucro, uma parte do lucro ele dividiu pelos acionistas. Um exemplo, chutar um número aqui. Cada acionista vai receber US$ 1 por ação. Se você tiver 10 ações, recebem US$ 10. Se tiver 100 ações, recebe US$ 100. Esse é um exemplo, tá? Como é o nome desse dinheiro que quer na sua conta? Dividendos. E quando a gente fala em dividendos, a gente tem uma história muito interessante de um zelador que eu sempre conto lá na mentoria, que é o Ronald Read, um zelador que acumulou uma fortuna de US$ 8 milhões, tá? De dólares, com ações. O que que ele fez? Depois você pode procurar no Google a história de Ronald Read. Ele era um cara simples, ele era um cara um operário, um cara normal, mas que o que que ele fez? Ele comprou ações durante a vida toda. Comprou ação e foi comprando, 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 acumulou um patrimônio. Críticos vão dizer: ah, mas ele não curtiu a vida, ah, alguma coisa. Não importa, ali é a opção dele, né? Acho interessante quando as pessoas julgam os outros depois que vê o cenário feito, né? Mas foi uma opção dele. Mas qual foi a fórmula? A fórmula é o mais importante. A fórmula foi comprar boas empresas conhecidas durante muito tempo. Depois pesquisem. Quem estiver assistindo a gravação, ou quem quiser assistir depois da gravação, Ronald Read, tá? E aí, no mercado americano, olha que interessante, existe uma categoria de empresas chamadas as Dividend Kings. O que é isso? Dividend Kings são empresas que aumentam a distribuição de dividendos por pelo menos 50 anos consecutivos. Ou seja, são empresas que por mais de 50 anos elas pagam mais aos acionistas ano após ano, ano após ano. Target, American States, Colgate, Johnson Johnson, Procter Gamble, Coca-Cola, são empresas que vão ali, ó, aumentando, aumentando, e você vai recebendo cada vez mais ao longo dos anos. E essa aqui é um compilado de empresas de acordo com os anos consecutivos que elas aumentam o que te pagam, os dividendos. Então, as que te pagam, as que aumentaram nos últimos 20 a 24 anos, 15 a 19 anos, 20 a 14, dentre elas tem várias que a gente conhece aqui, ó, tem a Nike, Oracle, Herschel, JP Morgan, que mais? HP, ou seja, Best Buy, para quem já foi lá comprar eletrônicos, Visa, Microsoft. Então, são empresas que pagam dividendos e pagam cada vez mais ao longo do tempo. Beleza? Então, essa é uma forma de você lucrar em dólar, receber renda em dólar. Quando essas empresas, elas têm lucro e depositam na sua conta. E tem também as empresas de crescimento. As empresas de crescimento. O que que é isso? Empresas que não focam tanto em pagar dividendos, porém, elas crescem, elas reinvestem.
Se você for analisar aqui, olha só o caso da, da Tesla, né? Nos últimos 10 anos, a Tesla cresceu 50 vezes. Quem colocou 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje tem 500 mil na Tesla. Se você há 10 anos atrás tivesse comprado 10 mil reais, deixado paradinho, hoje teria um capital de 500 mil com essas mesmas ações pela valorização da empresa. Ela cresceu. Se você tivesse comprado Netflix há 12 anos atrás, 10 mil reais, teria 1 milhão de reais hoje pelo crescimento da empresa. Ou seja, são empresas que crescem. Tudo bem? É assim que você ganha dinheiro com elas. Um outro exemplo aqui da Amazon. A Amazon, num histórico aqui máximo, peguei isso hoje no Google, ela entregou 155.433% para quem investiu desde o início. Então, no longo prazo, é uma empresa de crescimento. Tudo bem? Você, qual é o foco dessa empresa? Crescer, tá? A Amazon também aqui, olha, pessoal, se você tivesse colocado US$ 1.000 há 5 anos atrás na Amazon, você teria hoje 1.868, uma variação de 86%. Se você tivesse colocado há 10 anos atrás, teria hoje 7 mil. Há 15 anos, US$ 54.000 você teria hoje. Alexandre, como é que vai estar daqui aos próximos 10 anos? Eu não sei. A gente não tem bola de cristal. Não dá para prever o futuro. Mas uma coisa eu lhe digo: boas empresas só vão para cima. Por isso que é importante você saber conhecer e saber equilibrar seus investimentos. Não adianta ser ganancioso, gananciosa e pensar assim: ah, vou colocar tudo nessas empresas porque daqui a 10 anos eu vou ter. Não, esquece isso. Não é assim que funciona. Não é. Lembra? Equilíbrio, sem ganância, estratégia, conhecimento. Equilibre a sua cesta, que assim você ganha no longo prazo. As receitas do passado talvez não sirvam para o futuro. O que você precisa é ser um investidor consciente, tranquilo, fazer bem o seu trabalho no consultório, ser feliz, curtir a sua jornada de vida, mas aqui do outro lado ter uma mentalidade de investimentos e estar diversificando sempre. Estudar, estudar. As coisas não caem do céu. Você precisa se dedicar. Uma pessoa que dedica estudo hoje, tempo, para estudar investimentos, é claro que daqui a 5, 10, 15 anos vai ter um futuro diferente daquele que não está nem aí. Se você hoje está nessa aula de manhã, você, obviamente, vai ter muito mais consciência do que quem não participou e vai ver o mundo de uma outra forma depois de sair daqui. Você concorda comigo? Porque você está botando energia. E quando você coloca energia, as coisas acontecem. Beleza, pessoal? Então, na hora de receber rendimentos, você tem essas duas opções. Mescle isso, dividendos e crescimento das empresas. E como conclusão, investir no exterior é tão simples e o mercado norte-americano é tão robusto que ao iniciar o investidor normalmente se arrepende por não ter começado antes. Eu acabei de te mostrar por quê que isso acontece. E o meu último conselho é comece logo, pois o momento certo é agora, tá? É agora. Não deixe para depois. Isso é importante para você, é importante para o seu futuro, tá? E eu quero que você sinta-se à vontade agora para fazer perguntas, para participar da aula, para fazer, tirar suas dúvidas. Nós temos aí alguns minutinhos para podermos interagir. Deixa eu interromper a gravação aqui. Está todo mundo me vendo?
Você quer fazer alguma pergunta? O DTI Class e hoje a mentoria é feita justamente para a gente poder. Deixa eu mudar a visualização aqui, galera, para a gente poder interagir junto. Deixa eu aproveitar aqui e tirar um print. Vamos lá. Valmor perguntou: e o imposto como fica com esta reforma no Brasil? Como fica? Valmor, ainda não existe uma resposta clara para isso. Existe um projeto de lei em que o governo está alterando algumas regras, né? Esse projeto ainda vai ser amadurecido. Vamos ver o que é que acontece. Mas, pelo jeito, eles estão focando mais naquele grande investidor, naquele de offshore, naquele que tem muito, muito, muito dinheiro investido. O Brasil e os Estados Unidos, eles têm regras para não haver bitributação, e isso vai ter que ser equalizado. Então, vamos aguardar, tá? Mas, de qualquer maneira, o mercado se autorregula. Então, vamos continuar investindo do mesmo jeito. Se a gente pensar em tributação e deixar o dinheiro só aqui, eu acho que não é um bom caminho, não. Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? Galera da mentoria? Fernanda colocou: entrei no meio da aula. Qual conta você usa para a compra das ações americanas? Eu utilizo o Banco Inter, Fernanda. O Banco Inter. É simples, é prático, e é o que eu ensino na mentoria, porque dá para a gente acumular patrimônio lá. Geralmente eu oriento os colegas para, para utilizar essa plataforma, tá? Qual o valor mínimo a investir para iniciar? Dá para você. Tem ações que são muito caras, né? Tem ações de US$ 2.000. Porém, você não precisa ter esse valor todo para iniciar, porque você pode comprar frações. Então, dá para colocar US$ 50, US$ 40, US$ 30. Você vai comprando as frações daquela empresa, daquele REIT. Então, dá para começar com pouco dinheiro. E eu a recomendo, né? Principalmente, turma, para quem está começando na renda variável, comece com pouco. Não começa com muito. Começa com pouco. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo, o mais importante é você se desenvolver como investidor. E quando você acelera o passo, quando você pisa demais no acelerador, o que pode acontecer? Você pode ficar intranquilo. É dentista tranquilo. Você pode ficar tenso. E aquele investimento pode ser uma fonte de preocupação quando não é para ser. Aquele investimento é uma forma de você proteger o seu futuro. Combinado? Então, vá no seu tempo, vá na sua velocidade. Não se preocupe se está começando com um pouquinho. Lá na mentoria, quem está aqui pode falar, a gente vai começando aos poucos, mas aí vai dando segurança, é um passo a passo, e isso faz com que ali na frente você se sinta confiante para colocar mais. Beleza? Vamos lá. Fernanda, pela Avenue é bom? É bom, também é boa. Antes do Banco Inter, eu investia pela Avenue, mas depois do Banco Inter, eu passei a investir só por lá. Como perguntou, e você recomenda a renda fixa nos Estados Unidos? Renda fixa nos Estados Unidos eu já não recomendo tanto, amor. Por quê? Porque é um mercado que tem, historicamente, rentabilidades baixas, né? Então, eu acredito que se é para estar em renda fixa, o mercado brasileiro já está aqui, ele é mais atraente. Tesouro Direto é uma excelente opção para isso. Agora, no mercado americano, eu acho que a grande oportunidade realmente são as empresas. É o dinamismo do próprio mercado, é a forma com que ele acontece.
é o capitalismo ali no seu esplendor, né, na forma de crescimento de empresa, distribuição de lucro para acionistas que acreditam naquele crescimento e são retribuídos por isso, né? Então, acho que esse é um caminho. Turminha, dúvidas? Ó, tem a Bia, a Gláucia aí, lá da mentoria. Grande Ricardo. Gostaram da aula? Me fala o que vocês acharam da aula. Me fala foram os principais aprendizados que você teve do encontro de hoje. Compartilhe um pouco comigo para eu poder entender. Fiquem à vontade se desejarem abrir o microfone, falar, tá? Abrir a câmera. Ou seja, isso aqui é um encontro de colegas. Antes de tudo, é um momento da gente, dentista, estar junto para poder crescer junto, certo? Alguma dúvida? Ó, o Ricardo botou beleza. Pronto. Então, turma, é, deixa eu, deixa eu dar um aviso aqui para todo mundo. Vou até parar de gravar aqui, porque essa aula vai para a plataforma do DTI Pro, tá bom? Depois você pode assistir lá a gravação. Então, esse foi o DTI Class de hoje. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.